Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos ver alguns exemplos sobre o cálculo de determinantes entre vetores que vão nos ajudar a conjecturar mais uma propriedade acerca dos determinantes. Nosso primeiro exemplo, nós consideramos o vetor U, que é o vetor 1, 0, e o vetor V, que é o vetor 1, 2. Ambos já estão aqui, desenhados no nosso plano cartesiano. Assim como o paralelogramo formado a partir desses dois vetores. Isso porque nós queremos calcular o determinante entre o vetor U e o vetor V. Como U e V, nesta ordem, estão no sentido anti-horário, o determinante entre eles, também nessa ordem, vai ser a área deste paralelogramo. Bem, observem que esse paralelogramo, se eu considerar o lado pelo vetor U como a base, ele vai ter a medida da base igual ao módulo do vetor U, que é igual a 1. Enquanto que a altura relativa a essa base vai ser a projeção do vetor V sobre o eixo Y, ou seja, vai medir 2 unidades. Assim, o determinante entre U e V vai ser dado pelo produto entre 1 e 2, vai ser igual a 2. Nós também queremos calcular qual é o determinante entre o vetor U e o vetor U mais V. Bem, o vetor U mais V, nós já vimos que ele, no plano cartesiano, corresponde à diagonal do paralelogramo formado pelos vetores U e V. Então, eu vou desenhar esse vetor aqui. Tirar essa medida para não nos atrapalhar. Então, nós teremos esse vetor roxo, que ele corresponde ao vetor U mais V. De fato, se a gente fizer a soma entre os vetores, o vetor U mais V vai ter coordenada 2 e 2, Corresponde bem ao que a gente desenhou aqui. Bem, então se eu quero o determinante entre U e U mais V, U e U mais V nesta ordem estão no sentido anti-horário, então basta eu descobrir a área do paralelogramo formado a partir deles. Então, vou desenhar aqui, esse paralelogramo. Marcando em roxo os demais lados. Então, temos esse paralelogramo. Vou marcar aqui também o vetor U também em roxo para poder ressaltar o paralelogramo que a gente menciona agora. Então, observem bem esse paralelogramo, Se eu considerar o vetor U como sua base, essa base tem medida igual a 1. Observem que a altura desse paralelogramo relativo à base vai ser a distância entre essas duas retas paralelas, a reta y igual a 2 e o eixo x. Ou seja, a altura aqui, assim como a altura do paralelogramo em amarelo, também mede 2 unidades. Então, o determinante aqui vai ser a área dada pelo produto entre 1, medida da base, 2, medida da altura, que é igual a 2. Então, observando bem esses dois paralelogramos, repara que as bases têm a mesma medida, as alturas também. Ou seja,
essas áreas são iguais. Logo, a gente conseguiu verificar aqui, ó, que o determinante entre U e U mais V, neste exemplo, ele é igual ao determinante entre U e V. Bem interessante, né? A gente tem mais um exemplo. Vamos ver se nesse próximo exemplo nós vamos também verificar essa situação. Será que ela é só uma coincidência? Então, aqui no outro quadro. Bem, então aqui nesse exemplo, nós estamos considerando o vetor U, que é o vetor de coordenada 1, 1, e o vetor V, de coordenada -1, 1. Ambos já representados aqui no plano cartesiano, o vetor V e o vetor U, bem como o paralelogramo formado a partir de U e V. Bem, esse paralelogramo, ele também é um quadrado, uma vez que o módulo de U e o módulo de V são os mesmos. Repara que eles são diagonais de quadrados de lado 1 e eles são perpendiculares, já que cada um deles forma com o eixo Y um ângulo de 45 graus, né? Nós temos aqui um ângulo reto. Bem, se nós queremos calcular o determinante entre o vetor U e o vetor V, e aqui, através da nossa representação, nós conseguimos ver que U e V, nesta ordem, estão no sentido anti-horário, este determinante vai ser exatamente a área desse paralelogramo, no caso, a área desse quadrado. Reparem que o módulo de U e V é igual, e é igual à medida da diagonal de um quadrado de lado 1, ou seja, cada um deles tem medida raiz quadrada de 2. Assim, o determinante vai ser igual ao quadrado da raiz quadrada de 2. Ou seja, o determinante é igual a 2. Porém, nós ainda queremos calcular mais um determinante, que é o determinante entre o vetor U e o vetor soma U mais V. Bem, o vetor U mais V, ele corresponde à diagonal do paralelogramo formado a partir de U e V. Então, eu vou desenhar ele aqui em azul, né? Nós teremos um vetor sobre o eixo Y. Este vetor é o vetor U mais V. De fato, se nós fizermos a soma U mais V, 1 e menos 1, 0, 1 mais 1, 2, teremos o vetor 0, 2, ok? Bem, então nós precisamos agora pensar no paralelogramo formado a partir dos vetores U e U mais V. O determinante entre esses dois vetores vai ser exatamente a área desse paralelogramo, já que eles, nesta ordem, estão no sentido anti-horário. Então, vou desenhar aqui em azul também. Vou reforçar aqui o U também em azul para destacar o paralelogramo que nós queremos descobrir a área. Bem, para esse paralelogramo, eu vou considerar que a sua base é o lado formado pelo vetor U mais V.
Assim, a medida da sua base vai ser igual à projeção do U mais V no eixo Y, ou seja, vai ser igual a 2 unidades. E dessa forma, a altura relativa a esse lado vai ser a projeção do vetor U sobre o eixo X. Reparem que essa altura ela tem medida igual a 1. Assim, a área desse paralelogramo vai ser dado pelo produto da medida da base, 1, pela sua altura, 2, logo o determinante entre U e U mais V é igual a 2. Então, aqui, assim como o primeiro exemplo, nós estamos conseguindo observar que o determinante de U e U mais V é igual ao determinante entre U e V. Porém, na matemática, não é porque funcionou em 2 exemplos, aconteceu em 2 exemplos, que é uma verdade para todos os vetores U e V. Nós precisamos provar, demonstrar que tal propriedade é verdadeira. Então, no momento, ela é uma conjectura e na nossa próxima aula nós vamos tentar verificar se de fato essa identidade ela vai ser igual para todos os vetores U e V do plano cartesiano. Ok? Até lá!